Olá, estamos aqui para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus e hoje estudamos a lição número 4, Fugindo do Mundanismo. Comigo aqui o irmão Alexandre e seu irmão Protágoras. Gostaria de convidar vocês a se colocar de joelho, aqueles que puderem. Vamos se colocar de joelho. Vamos pedir a orientação de Deus, em direção celestial. Pai soberano que habita dos céus, nós rogamos uma bênção, meu Deus, sobre esse estudo, sobre recapitulação, meu Deus, da tua lição. Amém. Meu Deus, fale ao nosso coração, não deixe o homem falar, que o seu Santo Espírito possa falar e nos impressionar, meu Deus. Amém, Deus. Nos ajude, meu Deus, a entender, porque nós estamos vivendo em dias difíceis. Nos ajude a enfrentar os desafios que enfrentamos nessa época. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Então, como foi dito, irmão Alexandre, hoje é a lição 4. Fugindo do mundanismo. Interessante o título, né? Então nós vamos abordar esse tema, fugindo do mundanismo. E o texto aqui áureo para nós é Provérbios, capítulo 11, verso 4 e o 28. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Ou seja, no dia da volta do Senhor, né? Mas a justiça livra da morte. Quem confia nas suas riquezas cairá. Sim. Mas os justos florescerão, reverdecerão, como a folhagem. Sim. Então aqui é bem claro que os justos, o que vai acontecer com eles? Eles florescerão como a folhagem. É uma esperança muito grande, né? Cada um de nós. Mas é interessante notar que essa lição, fugindo do mundanismo, ela vem na mesma sequência das últimas 3 lições que nós estudamos. E ela vem falando sobre a tentação que Satanás teve com Jesus no deserto, ali no capítulo 4 de Mateus, e o fracasso, né? Que foi um fracasso de Satanás. Não venceu, mas o sucesso relativo que Satanás tem tido quando ele tenta as pessoas que se dizem cristãs. Sim. Existe um relativo sucesso. Então, como nós não podemos ser vencidos por Satanás nesse campo? Isso é algo muito importante para nós estudarmos, né? Mas isso é aplicado à questão financeira, né? Todos os reinos do mundo. Mas será que o mundanismo, irmão Alexandre, só se aplica à questão financeira? Com certeza não. Porque eu vou até ler um texto aqui, mensagem aos jovens, para 118, que a serva do Senhor tem uma advertência para nós. Precisam experimentar mudança de coração. Então nós todos precisamos experimentar mudança de coração, não só da riqueza, de tudo, né? Que é do mundanismo. Precisam submeter sua própria vontade à vontade de Deus. Então é necessário a gente submeter à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que a gente se aparte do mundo, né? Sim. É preciso que haja doloroso trabalho de desligamento, bem como ligamento. Então aqui a serva do Senhor fala que é preciso que haja doloroso trabalho, né, para se desligar disso, das coisas do mundo, bem como ligamento em Cristo Jesus. É difícil, porque nós somos acostumados com o mundo, né? Principalmente quem nunca não nasceu na igreja, né? Aí diz aqui, ó, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a mundanidade, o pecado em todas as suas formas, precisam ser vencidos. Se quisermos entrar em comunhão com Cristo. A razão porque muitos acham a vida cristã tão deploravelmente difícil. Ai, como é difícil, irmão, seguir não pode isso, não pode aquilo. É por quê? Porque são tão inconstantes, tão volúveis, que procuram ligar-se com Cristo sem primeiramente se desligarem de ídolos acariciados. Então aqui fala que é tudo, ó, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a mundanidade, o pecado em todas as suas formas precisa ser vencido. Então o pecado em todas as suas formas, tanto na riqueza como em todas as formas, né? Tem que ser vencido. Ou seja, então o mundanismo não se diz respeito só à questão financeira. Não. É óbvio que Satanás tem tido sucesso relativo nessa área. Nós temos que entender que mordomia diz respeito a qualquer coisa que Deus colocou sob sua responsabilidade. Se Deus colocou sob sua responsabilidade a família, isso é mordomia. Sim. E se Deus colocou a mensagem adventista para você é mordomo da mensagem também. Sim. Então vamos entender que temos que fugir e vamos entender que só pelo poder de Deus podemos vencer. Sim. E nós temos grandes exemplos, irmão Alexandre, no passado de pessoas que venceram pelo poder de Deus. Amém. E será que eles venceram? Será que Deus vai abrir uma exceção para cada um de nós? Você acabou de ler que sem chance, né? Sem chance. Tem que vencer todos os defeitos de caráter, todo o pecado.
Vamos lá no domingo agora, vai falar sobre relacionamento com Cristo. Aí nós vamos aprofundar mais isso. O que é ter um relacionamento com Cristo? Aí tem um texto aqui de Colossenses 3:2 que diz assim, ó, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Então pega tudo, né? Sim. Tudo que é da terra, a gente tem que desligar e pensar nas coisas do alto, né? Sim, As com coisas certeza. espiritual. Aí vamos a Salmo 119:11, Otávio. Leia aí para nós. Diz assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha que texto poderoso. Aí eu vou ler o Efésios 6, verso 18, ó, olha o que ele diz, ó. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí nós lemos pensar nas coisas lá do alto, mas não que são aqui da terra. Como podemos fazer o que Paulo nos mandou? Seguindo esse texto, pensar nas coisas do alto, batendo com esses dois textos, Salmo 119 e Efésios 6. Então, é interessante notar que quem abriu a Bíblia para estudar esse texto de Colossenses viu que tem algo anterior a ele. Olha o que diz no verso 1. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, se, tem uma condicional, né? Se você ressuscitou com Cristo, é a mesma linguagem lá de Romanos 8, né? Que fala, não condenação. Então, se já ressuscitados com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. No verso 3 diz, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo. E aqui ele vai dizendo, ele vai exemplificando coisas, exemplos, né? Porque às vezes você pode falar de maneira genérica e as pessoas não entender. Mas aqui no verso 8 diz, ó, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vós vestiste do novo. Está falando de ser nova criatura, né? Que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha a imagem daquele que criou. Então, e aqui no verso 12 diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, enfim. Então vai dizendo claramente sobre o caráter que agrada a Deus, o caráter que Deus espera de cada um de nós. Isso se nós já ressuscitamos com Cristo. Sim. Então só vai pensar nas coisas do alto quem teve o verso 1, teve o novo nascimento. Exatamente. Então como? A pergunta sua foi como? Ressuscitando com Cristo. Sim, teve o novo nascimento. Então, e Salmo 119:1 você leu o quê? Salmo 119:11. Diz que a tua palavra no coração, para não pegar contra ti. Exatamente. Ou então a pessoa tem que estudar a palavra, e Efésios 6:18 falou sobre oração e súplica. Exatamente. Então o cristão, para não pensar nas coisas do alto, precisa ter uma comunhão com Cristo intensa. Essa súplica, eu sempre gosto de contar essa história, a parábola lá do juiz, que é incompetente. Isso, a velhinha ia lá, batia a senhorinha lá, julga a minha causa, né? Então é interessante, devemos ter essa mesma postura com Deus em relação, se a gente tiver alguma coisa a mudar, né? Sim, Senhor, me ajuda espiritualmente, porque a gente tem isso, pedidos materiais. Às vezes algum pedido, às vezes pedidos até bom, irmão, às vezes a conversão de um vizinho. Sim. Mas às vezes a gente, para nós vencer nossas próprias inclinações, não fazemos isso. Sim. Interessante, então guardar a palavra no coração e orando sempre, né? Sim. E Filipenses 4:8, irmão, o que está escrito aí? Filipenses 4:8. Vamos ver, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 está escrito assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. Então no que devemos pensar? Temos que pensar naquilo que, como está escrito aqui, está em harmonia com o caráter de Deus. Sim. Então, eu vou pensar, eu vou me envolver. Então, por exemplo, eu me assento na frente de uma televisão e vou assistir um filme que estão transgredindo o 6º mandamento, o filme de matar, né? Será que isso é algo puro, de boa fama, amável? Será que isso é algo puro, de boa fama, irmão? Né? Porque eu, uma vez conversando com um amigo, ele me perguntou, mas o que tem a ver? O que tem a ver? Eu tô aqui com minha família assistindo um filme, não tô fazendo mal a ninguém. Aí eu perguntei para ele, você crê que os 10 mandamentos valem? Claro.
Está transgredindo algum dos mandamentos o filme? Vários. Um está matando, o outro está adulterando. Então, você ama o Senhor? Como você ama o Senhor e vai apoiar uma coisa dessa? É publicidade, né? Não pode. Tem que ser algo repulsivo aquilo. Sim. Então, irmão, falando sobre o capítulo fugindo do mundanismo, aí entra tudo aqui, não entra só riqueza. Ó. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, que é respeitado, que é justo, tudo que é puro isso. Sim. Que a gente está vendo, assistindo. É de boa fama, aquilo, as nossas amizades, o que a gente veste, traz boa fama, traz virtude, Sim. traz louvor. Nós estamos louvando a Cristo com o nosso vestuário, com aquilo que a gente está assistindo, comendo, ouvindo. Então, se está louvando a Deus, isso que ocupa o nosso pensamento, isso é bem claro. Então, pega tudo. Tudo. Então, a questão entra então a questão de reforma de saúde, a questão da música, será que essa música... Então o mundanismo vai contar a música, sim, vai contar. E não vai dizer que é a música que eu amo Jesus, não. Isso vai estar se referindo às músicas, tanto no ritmo, na harmonia, quanto na melodia. Sim. Conta também as vestes, você falou de vestes. Conta outras questões como educação, família, alimentação, beneficência cristã. Então, tudo isso está envolvido na questão do mundanismo. Irmão, coisa simples pode derrubar um cristão, sim. Como por exemplo, o seu corte de cabelo. O ídolo de muitos é o corte de cabelo. Uma coisa tão simples, tão pequena. Às vezes eu copio o mundo, né? Porque é bonito. Sim, na verdade ele quer fazer aquilo para parecer. Né? Esse é o princípio. A pessoa anda na rua, ela desfila com o objetivo de chamar a atenção. Nós vivemos na geração da ostentação. As pessoas têm a rede social, ela para se ostentar, para divulgar uma marca, né? Sim, misericórdia, né? E é interessante, irmão Alexandre, que você falou que a lição de domingo, o título da lição é Relacionamento com Cristo. Relacionamento com Cristo. E no livro Grande Conflito, eu gosto muito dessa versão. Essa versão aqui é da década de 20, né? Década de 20, década de 30, que o título é O Conflito dos Séculos. É bem antigão, né? É muito bonito, né? Bem impresso. E no capítulo que fala dois heróis da Idade Média, conta a história de João Hus e seu amigo Jerônimo. E aqui fala sobre uma das cartas que João Hus tinha escrito. Na página 112 ele diz assim, ó: em outra carta a um padre que se tornara discípulo do Evangelho, Hus falava com profunda humildade de seus próprios erros, acusando-se de ter sentido prazer em usar ricas decorações e haver despendido horas em ocupações frívolas. Acrescentou então esses tocantes conselhos: que a glória de Deus e a salvação das almas ocupe tua mente, e não a posse de benefícios e bens. Aquatela-te de adornar tua casa mais do que a tua alma. E acima de tudo, dá teu cuidado ao edifício espiritual. Sê piedoso e humilde para com os pobres, e não consumas teus haveres em festa. Se não corrigires tua vida e te refreares tuas superfluidades, temo que sejas severamente castigado, como eu próprio sou. Conheces minha doutrina, pois recebeste minhas instruções desde tua meninice. É-me, portanto, desnecessário escrever-te a esse respeito, mas conjuro-te pela misericórdia do nosso Senhor, a não me imitares em nenhuma das vaidades em que me viste cair. Então, que coisa interessante, relacionamento com Cristo. João Hus, ele cresceu no relacionamento com Cristo, irmão Alexandre. Amém. Então ele era um padre católico, ele começou a pregar a verdade presente para aquela época que eram as Escrituras, e ele começou a ser perseguido pela igreja. E em uma carta a esse padre, ele está se sentindo mal, o Espírito Santo trabalhando no coração dele, mas ele não tinha feito nenhum pecado grosseiro. Não é que às vezes a gente pensa um pecado grosseiro, trair a esposa, cuidou com o amante, não, mas ele se sentia mal porque ele tinha despendido horas em ocupações frívolas, e ele se sentia mal por ter prazer em ricas decorações, porque ele fazia parte do clero, e o clero tinha muita riqueza, ostentação, né? Muita ostentação. E o Espírito Santo, nós temos certeza que o Espírito Santo guiou esse homem, fez esse homem se sentir mal pelaquilo. E ele mandou então uma repreensão a um discípulo, né?
para que ele não andasse naquele caminho. E aqui ele fala que se não corrigir, se não fosse essa correção, refrear essas superfluidades, temo que seja severamente castigado como o próprio o sou. Então, irmãos, é isso aqui. Aqui João Lúcio dá um exemplo do que significa fugir do mundanismo. São coisas pequenininhas, irmão Alexandre, mas são coisas pequenininhas que vai influenciar no nosso caráter. E as raposinhas que destrói a vinha, como está escrito o sábio Salomão, né? Exatamente. As raposinhas, né? Raposona. Exatamente. E aí, Testemunho para a Igreja, volume 1, não. Tem um texto aqui, ó, página 124, é conhecido de muitos irmãos adventistas. E é interessante que Deus preocupa muito conosco sobre esse tema, né? A lição está falando fugindo do mundanismo. Sim. E Deus revelou para o irmão Arte conformidade com o mundo, é o capítulo inteiro. Sim. E aí tem um texto bem no começo do capítulo, diz assim, ó: foi mostrada a mensagem direta que Deus mostrou para ela, a conformidade de alguns profetas observadores do sábado para com o mundo. Ó, vi que era uma desgraça a sua profissão, uma desgraça a causa de Deus. Desmente sua profissão. Julgo que não são como o mundo, mas dele tanto se aproximam no vestuário, na conversação ou nos atos, que não há diferença. Então é interessante que pela nossa atitude a gente desmente nossa profissão, ó. Porque diz aqui que julgam, nós estamos julgando que não são como o mundo, mas dele tanto se aproxima no vestuário, na conversação ou nos atos, que não há diferença. Então, irmão Protágoras, Deus se interessa por essas coisas. As pessoas falam assim, mas não tem nada a ver, Deus quer o coração. Sim. Ah não, roupa, o que tem a ver, não? Não. Sim. Então é interessante que eu trabalho em uma empresa, irmão Alexandre, que lá tem curso de como se vestir. Olha. Mas uma empresa que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com... É uma empresa do ramo financeiro. Olha. Do ramo financeiro, lá tem curso de como se vestir. E o motivo é, a roupa que você veste pode transmitir tanto confiança quanto desconfiança. E é interessante que eles colocam normas, parece até que é um curso de igreja, né? Não, a roupa tem que ser, não pode ser chamativa, porque o que tem que chamar são as suas atitudes. Então a mulher não pode vestir roupa curta. Exatamente. Debote também não pode. E isso foi falado no curso. Foi falado no curso. Exatamente. Um curso de uma empresa do ramo financeiro. Não é uma empresa de outro ramo religioso, não. O ramo financeiro. Olha. Porque eles acreditam que na hora de você fazer um negócio, você pode perder um negócio por causa da roupa que você está vestido. Então nós podemos perder pessoas com a roupa que a gente está vestindo. Exatamente, claro. Porque se as pessoas veem nós... então ele não transmite confiança na religião dele. Olha como ele se veste como mundo, conformidade com o mundo. Ó. Se veste igual nós, fala como nós. Então a religião dele não pode ser verdadeira. Sim. Imagina que você sai na rua, você está triste, pensando em se matar, e você quer pedir ajuda para alguém. Você vê uma pessoa bem mal vestida, mostrando, né? Uma moça mostrando. Você vai pedir ajuda espiritual para ela? Não vai passar na cabeça da pessoa que a pessoa é cristã. Não vai nem passar na tua cabeça. Você vai pedir para outra pessoa ali. Sim. Entendeu? Ou seja, então... Isso é algo muito sério. A veste, ela simboliza caráter. Pode pegar nas escrituras. Sim. Toda vez que parece vestes brancas, tal, tá ligado ao caráter. Então, veste está ligado ao seu caráter, manifesta aquilo que está dentro de você. Então, nós, sem falar, nós somos uma vitrine, né? Sim. Somos uma vitrine de mundanismo ou somos uma vitrine de caráter semelhante de Cristo, pureza, né? E aqui embaixo, irmão Protágoras, ainda tem um texto aqui ainda, no mesmo capítulo, na mesma página. Por que é tão difícil viver uma vida abnegada e humilde? Por que é tão difícil? Porque as pessoas reclamam. Ai, é tão ruim isso. Por que os profetas cristãos não estão mortos para o mundo? É por isso, ó. Porque é tão difícil viver uma vida abnegada e humilde? Porque os profetas cristãos não estão mortos para o mundo. É fácil viver depois de estarmos mortos. Mas há muitos que desejam o alho esporó e as cebolas do Egito. Então Deus nos tirou do mundo, que era o Egito, e nos trouxe para Canaã, mas nós queremos o desejo de alho, poró e cebolas do Egito. O que significa isso? Inclinam a se vestir e proceder o máximo possível semelhante ao mundo. Sim. E todavia querem ir para o céu. Exatamente. Quer ir com suas roupas mundanas e quer ir para o céu. Não tem nada a ver, o importante é o coração. Esses sobem por outro caminho, Jesus advertiu, né? Sim. Que essas pessoas entram por outro caminho, não entram pela porta. A porta das ovelhas, que é Cristo Jesus. Não entram pela porta estreita e pelo portão apertado caminho. Então, Jesus não fez reforma no portão. Sim. Não fez reforma nesse portão. O portão é estreito. Desde que ele fundou o cristianismo até a volta dele, o portão é estreito. Ele
não tem pedreiro lá para quebrar o portão para aumentar. O portão é estreito. Exatamente. Como Satanás ele trabalha com religiões intelectuais. Porque ele vai perguntar: que mal tem sua roupa? Que mal tem? Mas se o mundo, igual você deu, Sim. isso daí, irmão, com certeza são psicólogos, pessoas que já estudam esse tipo de coisa e eles sabem que a roupa, o seu jeito, traz positividade ou negatividade. Exatamente. Você, por exemplo, se você está desempregado, você vai procurar emprego. Você vai com qualquer roupa? Não, eu vou relaxar com qualquer roupa, porque não importa, o que importa é o coração. Você vai? Não vai, porque você vai mostrar, você vai. Ali é um cartão de visita. Se você vê perante um juiz do mundo, num tribunal, mas não pode vestir roupa curta. É todo mundo social. É coisa. Você está perante um juiz do mundo, hein? Sim. As pessoas falam, Vossa Excelência. Imagina perante Deus, o grande juiz do universo. Exatamente. Então as vestes é algo interessante, irmão Alexandre, que aqui no Testemunho para a Igreja, no volume 1, no capítulo que a irmã White fala, o título do capítulo é Minha Conversão. É um dos primeiros capítulos, se eu não me engano é o segundo capítulo. E aqui, falando da vida dela, né? Isso, fala quando ela se batizou. Sim. Bem interessante. Aqui fala quando foi marcada a data do batismo da irmã White, ali no século XIX. Olha só. Finalmente marcaram a data em que receberíamos essa solene ordenança. Foi um dia de muito vento que nós, em número de 12, descemos ao mar para sermos batizados. As ondas impetuosas encrespavam-se e quebravam na praia. Quanto a mim, porém, que tomara essa pesada cruz, era minha paz como um rio. Quando saí das águas, estava quase sem força, pois o poder do Senhor repousava sobre mim. Senti que dali por diante já não pertencia a esse mundo, mas erguia-me daquele túmulo líquido para andar em novidade de vida. Então, foi um cenário muito bonito. Mas olha que vem depois. No mesmo dia, à tarde, fui recebida na plena comunhão da igreja. Ao meu lado, de pé, achava-se uma jovem que também era candidata à admissão na igreja. Meu espírito esteve tranquilo e feliz, até que reparei nos anéis de ouro que refungiam nos dedos daquela irmã e nos grandes e ostentosos brincos em suas orelhas. Observei então que a chapéu estava adornado com flores artificiais e guarnecido de fitas custosas, dispostas em laços e tufos. Esse vaidoso modo de proceder, manifesto por alguém que professava ser seguidora do manso e meigo Jesus, empanou-me toda a alegria. E eu esperava que o ministro ao menos sussurrasse alguma repreensão àquela irmã, ou aconselhasse, mas ele aparentemente fez vista grossa a seus atavios aparentosos, de modo que não lhe aplicou nenhuma reprovação. Ambas recebemos as boas-vindas da Irmandade. A mão adornada com joias foi apertada pelo representante de Cristo, e nossos nomes registrados no livro da igreja. Por que será, irmão Potrado, que esse ministro não repreendeu essa mulher? Por que será, né? Fica ruim, tem os pais dela, tá ali, né? Então, fica aquela questão Menos assim... membro na igreja. Isso, não vamos falar dessa coisa, vamos falar do amor de Jesus, não é? Sim. Só que a Bíblia diz, está escrito que esses cães são mudos, que não ladram, e Deus tem conta com esses. Então, que Deus tem misericórdia de nós, mano. A gente ficar quieto e não falar... E o sangue dessa pessoa que eu não adverti recai sobre mim. Está escrito na palavra do Senhor. Sim. Tenho que advertir com amor, com brandura, mas tem que advertir, porque é uma irmã minha, né? Sim. Essa circunstância produziu em mim grande perplexidade e prova, pois me lembrei da palavra do apóstolo. Do mesmo modo que as mulheres se ataviam com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos custosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras, segundo Timóteo 2, verso 9 e verso 10. O ensino desse versículo parecia ser claramente desconsiderado por aqueles a quem eu julgava cristãos dedicados, e que eram muito mais experientes que eu. Olha só, ela era uma menina, né? Muito jovem. Se era realmente tão pecaminoso como eu suponha imitar o traje extravagante do mundo, certamente esses cristãos entenderiam isso e se conformariam com a norma bíblica. Quanto a mim, porém, resolvi seguir minhas próprias convicções do dever,
Eu podia apenas pressentir que dedicar o tempo e os meios dados por Deus à ornamentação pessoal era contrário ao espírito do Evangelho. Humildade e abnegação seriam mais condizentes com aqueles cujos pecados custaram o infinito sacrifício do Filho de Deus. Acho que não preciso falar mais nada aqui. Deus nos ajude, irmãos. Vamos na segunda-feira agora, na palavra. Vamos ler João 5,39, Potrago? João 5,39. A epístola de João, que é uma epístola bem poética, né? E diz assim, ó: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, eu vou ler João 14,6, ó. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá claro, né? E João 20, verso 31. João 20, verso 31, diz assim: esses, porém, foram registrados para que creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para crendo tenhas vida em seu nome. Então, o que esses textos revelam? João fala sobre Jesus. O que esses textos revelam sobre Jesus? Queria o quê? Que aqui primeiro fala, né, claramente que a Escritura testemunha, né, do nosso Senhor. Então, todas as Escrituras, né? Sim, Antigo Testamento novo. Toda a Escritura testemunha de Jesus. E principalmente aqui o Velho Testamento. Sim. Porque aqui nessa época não tinha o Novo Testamento. Sim, interessante. Ele está falando do Velho Testamento. Exatamente. E aí o texto de João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a Bíblia fala de Jesus, que é o único caminho e a vida eterna, né? Sim. Então, na palavra, o que é a palavra? A palavra revelada é Cristo Jesus na nossa vida. Amém. E Deus é tão maravilhoso. O método de Deus é o melhor método. Muitos perguntam por que Deus não aparece no céu, não dá um sinal, mas Deus preferiu revelar pela palavra. Sim. É o método ali da testemunha. Ele usou testemunhas, pessoas que andavam com ele, pessoas que tinham as mesmas paixões que nós, para escrever testemunhando dele. E a palavra de Deus, que foram criados os mundos pela palavra de Deus. E essa mesma palavra está hoje para nós disponível. Por isso que essa palavra é poderosa. Pessoas que são viciadas, pessoas que estão no mundanismo, nas drogas, na prostituição. O que se torna? Nova criatura. Através dessa palavra, que é a mesma palavra, haja luz. Essa palavra escrita é a palavra de Deus. É a palavra poderosa. Ao estudarmos, a gente é transformado em nova criatura. Por que os cristãos hoje não estão sendo transformados? Porque não estudam a Escritura. Estão estudando tudo. Matéria da faculdade, estão estudando tudo. Estão estudando filmes, quanto foi o jogo do Corinthians, do Palmeiras, tudo. Estão estudando tudo. Sabe a escalação do Brasil inteira, mas não sabe a palavra de Deus. Por isso não tem poder. Exatamente. Por isso que a gente vive no mundanismo. E é interessante notar, irmão Alexandre, que você falou bem aí. Essa palavra é a mesma palavra que todas as coisas veio a existir, né? Deus criou todas as coisas. Agora, é interessante notar, irmãos, que no livro Grande Conflito, eu sempre gosto de indicar aos irmãos, se vocês puderem, quem tiver o Grande Conflito em casa, se você não tiver, pode baixar no celular, tem um capítulo dedicado só à palavra de Deus, que é o capítulo 37, nessa versão, Nossa Única Salvaguarda. A nossa única salvaguarda nos últimos dias é a palavra de Deus. Amém. Agora é interessante que a irmã White tem várias pérolas nesse capítulo sobre a palavra de Deus, sobre a importância da palavra de Deus na vida de um cristão. Então, primeira coisa, ela fala sobre obedecer a palavra de Deus. Ela fala assim, ó: os que se esforçam por obedecer a todos os mandamentos de Deus defrontarão oposição e escárnio. Puxa. Oposição e escárnio. Apenas em Deus se lhe há possível subsistir, a fim de suportarem a prova que diante deles está. Devem compreender a vontade de Deus como se acha revelado em sua palavra. Poderão honrá-lo, unicamente tendo uma concepção correta de seu caráter, governo e propósito, e agindo de acordo com esse. Pessoa alguma, a não ser os que fortalecem o espírito com as verdades das Escrituras, poderá resistir no último grande conflito. A toda alma virá a inquiridora prova. Obedecerei a Deus de preferência aos homens? A hora decisiva está mesmo agora às portas. Então, aqui está bem claro que não basta, eu sou uma pessoa, eu estou fazendo de coração.
Estou falando de coração. Eu estou fazendo uma apresentação teatral, mas é de coração. Eu sei que Deus falou que não é para fazer, mas estou fazendo de coração. É a oferta de Caim. Então, é a oferta de Caim, é a oferta de Saul. Então, isso pode deixar bem claro que temos que investigar. Você pode ter um coração bom, mas você tem que investigar a palavra de Deus. Você não precisa ser um intelectual, entendido de todo, fazer exegese. Você não precisa ser um intelectual. Não que seja errado fazer isso. Mas o foco é a sua comunhão com Deus. Você tem que pesquisar na palavra de Deus para entender a Deus. Deus revela para nós qual é a vontade. Então não é algo assim que Deus revela mentalmente. Não, Ele já revelou a vontade dele. Então se você tem dúvida em relação a alguma coisa, você tem que ir à palavra de Deus. Então eu vou ler mais texto aqui sobre a palavra de Deus. Sim. É interessante de ver que ela vai, né, nesse capítulo, falando várias coisas sobre a importância. Quando Deus envia aos homens advertência tão importante que são representadas como proclamada por santos anjos a voar pelo meio do céu, que está no Apocalipse 14, Ele requer que toda pessoa dotada de faculdade de raciocínio entenda a mensagem. Os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e sua imagem deveriam levar todos a diligente estudo das profecias para aprender o que é o sinal da besta e como deve evitar recebê-lo. Então, irmão Alexandre, é interessante que o povo de Israel cometeu muitos erros no passado. E nós estamos fadados a cometer os mesmos erros se nós não estudarmos. Porque, irmão, existem muitas coisas que eles criam que eram verdades, mas eles imaginavam de maneira diferente. Então, por exemplo, eles criam que antes da vinda do Messias, Elias tinha que vir, conforme está escrito no livro de Malaquias. Elias tinha que vir, sim ou não? Sim. Só que é interessante que eles pensavam assim, quando eu ver Elias, então não vou ser enganado. Aí está o Messias. Aí logo em seguida vem o Messias. Aí vem o Messias, eu não estou enganado. Só que eles não estudaram para ver que aquilo ali era algo simbólico, para entender que era alguém que viria no espírito e poder de Elias. Jesus advertiu que eles estavam querendo ver sinais exteriores. Exatamente. Querendo ver sinais nos céus, né? Então hoje nós podemos estar com os mesmos erros, nós não somos melhores do que eles. Sim. Então o irmão White está sendo claro aqui, que nós devemos estudar a palavra com oração para Deus abrir. Existe adventista que acha que o momento de nós mudarmos para o campo é no decreto dominical. Como é que pode uma coisa dessa? Então, isso está tudo. Quem leu, quem estudou a palavra de Deus, Bíblia, quem estuda lá o livro Vida no Campo, vai ver que não é isso. A irmã White não fala isso. Sim. Então, temos que estudar. E isso vai nos deixar preparados para enfrentar as crises nos últimos dias. Sim. Agora vamos ler Romanos 8, versos 5 a 6. Romanos 8, versos 5 a 6. Então, Romanos 8, versos 5 a 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, irmãos, sobre o que o apóstolo está nos advertindo aqui? Primeiro, só tem dois caminhos. Não tem o meio termo, ele não deixa vazão aqui para o meio termo. E segundo, se nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos inclinados, inclinação do Espírito, é a mesma coisa que está em Colossenses, lá nós vamos pensar nas coisas lá do alto. Caso contrário, nós estamos inclinados para a carne. É interessante que o verso 5 falou, os que inclinam para a carne, as coisas da carne, as coisas do mundo, as coisas que a carne pede, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, duas classes de pessoas, que inclinam para a carne e cogitam das coisas da carne. Fala coisas da carne, a pessoa, o que a sua boca fala é o que a sua mente está cheia. Sim. Você pode ver, a pessoa, um cristão, não pegar aqui no contexto do cristão, fala só sobre futebol. No dia a dia futebol. O outro só vai falar só sobre comércio. O outro só fala só para a faculdade. Quando ele vai agradecer no sábado na igreja ou na quarta, eu quero agradecer pela faculdade, que mais um semestre eu terminei. Só fala disso. Então é o que está inclinado. Agora tem pessoas que só falam das coisas espirituais. Gostam de falar nisso. Sim. Terminou o sábado, ela quer ainda continuar. Aquele espírito sabático, né? Sim, ainda quer. Não quer que o sábado termine, entendeu? Sim. Então, o que inclinam para a carne, cogitam das carnes. Então, falam sobre as coisas da carne. E elas se juntam também com pessoas da carne. E quem são do Espírito, só falam das coisas do Espírito. E elas se juntam com coisas do Espírito. Sim. Então, existem duas classes dentro da nossa igreja. Sim. Às vezes as pessoas falam, a igreja tem que ser unida toda. Isso nunca vai acontecer.
Quem vai se unir é somente o trigo. O trigo e o joio. O trigo gosta de ficar com o trigo, o joio gosta de ficar com o joio. E não há união nisso, luz e trevas, não tem como se unir. Então quem vai se unir é o trigo e vai dar mensagem que o outro clamou nos últimos dias. Aí o verso 6, ó, porque o pendor, a inclinação da carne, dá para a morte. Quem continuar nisso não vai ser transformado na volta de Jesus, vai morrer. Mas o que inclina no Espírito dá para a vida e paz. Aí vai crescendo espiritualmente cada dia até chegar o dia perfeito de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então é isso, tudo através da palavra de Deus, né? Sim. Então, aqui diz na lição de segunda ainda, estudamos a Bíblia porque ela é a suprema fonte da verdade. Jesus é a verdade. Na palavra de Deus encontramos Cristo da maneira que ele nos foi revelado em suas páginas. No Antigo e no Novo Testamento aprendemos quem é Jesus e o que ele realizou por nós. Estamos nos então nos apaixonamos por ele e entregamos nossa vida a seu eterno cuidado. Ao seguirmos Jesus e obedecermos às suas palavras, somos libertados do laço do pecado. Então está muito claro que aqui a palavra de Deus, a mensagem central é a justificação pela fé. É Cristo, o Cristo libertador, o Cristo que nos criou e o Cristo que nos liberta. Então, se você tiver um tempo, estude o capítulo 37 do livro Grande Conflito. Tem pérolas aqui, irmão Alexandre, que eu poderia ler aqui o dia inteiro, comentar, que fala só sobre o poder, né, da palavra de Deus na vida do cristão. Amém. E a nossa única salvaguarda, né? Aqui, olha que coisa interessante na página 649. Muitas porções das Escrituras que homens doutos declaram ser mistério ou que não consideram como tendo importância estão repletas de conforto e instrução para aquele que aprender na escola de Cristo. Um dos motivos porque muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. Interessante. O compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto posto à pesquisa, como da singeleza de propósito, do fervoroso anelo pela justiça. Então a pessoa tem no coração dela um desejo de fazer a vontade de Deus. Então ela abre a Bíblia, ela está estudando porque ela quer fazer a vontade de Deus. Aí Deus revela. E você viu que alguns homens instruídos, doutos, ficam obscurecidos nessas passagens. Porque aquilo é ruim, ele não quer saber daquilo, aquilo é uma pedra no sapato, aquilo é algo sem importância, entendeu? Então, isso ele coloca de lado. E aí Deus não revela, né? Agora, outro texto interessante, outra pérola, página 648. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras, o que é a verdade, e então andar na luz. Então não é só aprender, né? Tem que colocar em prática. Animando outros a lhe seguirem o exemplo. Devemos dia após dia estudar a Bíblia, diligentemente ponderando todo o pensamento e comparando passagem com passagem. Com auxílio divino devemos formar nossas opiniões por nós mesmos. Então eu não posso terceirizar, visto que temos de responder por nós mesmos perante a Deus. Olha. Então não podemos. Então devemos estudar por nós mesmos. Sim. Então eu não posso terceirizar. Você é um líder, fulano, o que você acha disso? Isso. Aí você fala, não, é assim. Aí eu vou na palavra, mas não é assim. Bom, mas o fulano é mais experiente, é assim mesmo. Exatamente, foi isso que o rei de Israel, o povo de Israel errou nesse ponto. Sim. Porque Cristo não parecia, fisicamente falando, ser o Messias. Porém, os sinais dele... E ele não veio do trono, ele não era um rei, assim, em ostentação? São os erros que o Israel cometeu no passado, que nós estamos cometendo hoje. Misericórdia. Então, eles criam... irmãos, isso é algo muito sério. Eu gostaria de... nós somos o povo que Deus chamou, o povo adventista, mas vamos ver quais são os paralelos, irmão Alexandre, entre os judeus e os adventistas hoje. Quais são os paralelos? Primeiro, judeus guardavam o sábado, adventista guarda o sábado. Judeus esperavam a vinda do Messias. Adventista está no nome, né? Adventista espera a vinda do Messias. Os judeus, eles se apegavam às escrituras do Velho Testamento. Sim. Os adventistas também, se pegam às escrituras. Os judeus, eles erraram porque, de certa forma, eles confiaram mais nos líderes. Confiaram nos templos também. Nos templos, eles se apegavam ao templo. E será que nós não estamos fadados a cometer os mesmos erros no tempo de hoje? Não estou falando que nós devemos duvidar de todo mundo, mas a nossa norma qual que é? A palavra. E olha que a irmã White, outra pérola aqui, ó, página 646. Apesar de achar-se a Bíblia cheia de advertência contra os falsos ensinadores, muitos há que estão prontos a confiar ao clero a guarda de sua alma.
aquilo que você falou de terceirizar o estudo. Existem hoje milhares de pessoas que professam ser religiosas e, no entanto, não pode dar outra razão para os pontos de sua fé, a não ser se o haverem sido assim instruído por seus dirigentes espirituais. Passam pelos ensinos do Salvador quase sem os notar e depositam implícita confiança nas palavras dos ministros. São, porém, infalíveis os ministros? Como poderemos confiar nossa alma à sua guia, a menos que saibamos que, pela palavra de Deus, que são portadores de luz? A falta de coragem moral para sair da trilha batida do mundo leva muitos a seguirem as pegadas de homens ilustrados, e pela relutância em examinarem por si mesmos, estão se tornando desesperançadamente presos na cadeia do erro. Veem que a verdade para esse tempo é claramente apresentada na Bíblia e sente o poder do Espírito Santo acompanhando sua proclamação. Permitem, todavia, que a posição do clero o desvie da luz. Embora a razão e a consciência estejam convencidas, essas almas iludidas não ousam pensar diferentemente do ministro e seu discernimento individual. Os interesses eternos são sacrificados à incredulidade, ao orgulho, ao preconceito de outro. Então aqui está um texto claro. Está claro. Então o que está aqui na lição, irmãos, sobre o estudo da palavra, na lição de segunda-feira, é algo muito importante para nós. Todo adventista tem que ler o grande conflito. Mas estude com cuidado o capítulo 37 do grande conflito, a nossa única salvaguarda. Cada parágrafo é uma pérola, está deixando bem claro. Aqui está deixando bem claro de pessoas que terceirizam, confia no ministro, acha que o ministro tem a verdade, tem a palavra de Deus. Mas aqui está bem claro que são falhos, homens são falíveis, né? Sim. Maldito o homem que confia no outro homem e faz o braço da carne seu braço, né? Ou seja, a minha razão da minha fé não pode ser mais fulano disse isso. A razão da minha fé tem que ser assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor. A norma da nossa fé é o assim diz o Senhor. Sim. Vamos lá agora na terça-feira. A terça-feira vai falar sobre vida de oração. Olha, Hebreus 11, verso 1 a 6, meu Protágoras. Hebreus 11, verso de 1 a 6. O que está escrito lá? O capítulo de Hebreus 11 é um capítulo que fala dos heróis da fé. Hebreus 11, verso de 1 a 6. Então, só para a gente entender bem antes da gente ler, ele vai... o capítulo terça-feira está falando sobre oração, mas aqui no livro de Hebreus vamos achar um elemento que vai ajudar na oração. Sim. Qual elemento que vai estar firme na oração? Então diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí vem falando dos heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Olha, então o que tem que estar ligado com a oração? A fé. E o que é fé? Aqui fala que fé é o firme fundamento. A fé, irmãos, traduzindo em palavras, significa confiança. É algo que envolve o emocional e o intelectual. Aquela aposta que você fala, não, o Senhor é conosco. E ter fé não é ter pensamento positivo. Porque muitos acreditam que fé... Qual a diferença entre a fé e o pensamento positivo? Porque quando a gente vai conversar com alguém, a pessoa fala, tenha fé, tenha fé. Mas muitas vezes aquela fé que ela está falando é pensamento positivo, né? Sim. Tipo assim, que isso vai dar certo. Mas e se isso der errado? Então, a verdadeira fé, meu irmão, ensina você a confiar mesmo que não dê certo. Essa é a verdadeira fé. Se não der certo é porque não era a vontade do Criador. Então tinha um porquê. Então a fé, você confia tanto no sim quanto no não de Deus. Então você confia, não. O Senhor disse um não, Ele tem um porquê de ter dito não. Então pela fé, Abraão ouviu
a voz de Deus, vai para uma terra desconhecida, sai da sua parentela, e o que ele fez? Foi. Então a fé já está junto com obedecer. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quando eu ouço Deus falar assim, mostra para mim na Bíblia, no Espírito, você é isso, Alexandre. Eu olho, mas isso ninguém fez, é impossível. Mas eu creio pela fé. Bom, mas está escrito, então eu vou fazer, Deus. E aí você dá um impulso. Então fé não é pensamento positivo. Eu creio, fico parado. Fé te move. Sim. Fé move você. Sim. Então a fé ela tem esse elemento da ação, mas em relação aos pedidos, isso é importante também, notar que o não de Deus é uma bênção também. Amém. Então nós só continuamos crendo em Deus, mesmo com o não. Essa é a fé. Eu posso orar, Senhor, me dê isso. E Ele me deu, amém. Eu usei minha fé e Ele me deu. E se Ele não me der, eu estou usando minha fé. Mesmo assim, creio. Ou seja, foi pelo bem que Ele não me deu. Então é essa fé, continuar crendo mesmo com o não de Deus. Amém. E aqui no livro Caminho a Cristo, tem um capítulo que fala, que dedica sobre oração. É o capítulo O Privilégio de Falar com Deus. Amém. Aqui diz assim, aqui tem um texto muito conhecido da irmã White, né? A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Aqui está na página 93 dessa versão. Como um amigo. Não que seja necessário para que Deus nos conheça, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Quando Jesus andou na terra, ensinou a seus discípulos como deviam orar, instruiu a apresentar suas necessidades diárias a Deus e lançar sobre Ele todos os seus cuidados. A certeza que lhes deu de que as suas orações seriam ouvidas é nos dada também. Então, o nosso Senhor é o exemplo em todas as coisas. E a certeza que Ele deu para a gente, que a oração que deu para os discípulos seria atendida, é dada a cada um de nós. E você viu que o texto aí fala que a oração não faz que Deus incline a nós, faz nós elevar-nos a Deus. O que isso significa? Que eu vou entender a vontade de Deus. Sim. Eu vou entender, às vezes eu estou pedindo uma coisa que não é a vontade de Deus. Aí eu vou me elevar a Deus. Então não é isso que Deus quer para mim. Então eu vou entender qual que é a vontade de Deus. Tem um texto no comentário da lição da irmã White, ela fala para os irmãos, sempre faça propaganda para os irmãos comprar. Não compre só a lição, compre a lição com o comentário do Espírito de Profecia. Olha que tem um texto na terça-feira. Conhecer a Deus no sentido bíblico da expressão, ser um com Ele em coração e mente, que você estava falando, tendo conhecimento experimental dele, mantendo reverente comunhão com Ele como Redentor. Essa comunhão só pode ser obtida mediante sincera obediência. Amém. Olhando para o alto, página 326. Então essa comunhão só pode ser obtida mediante a sincera obediência, como fez Daniel e seus amigos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós lemos esse texto em Hebreus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A fé não é de maneira nenhuma aliada à presunção. Então nós vamos distinguir aqui o que é. Somente os que têm verdadeira fé está garantido contra a presunção, pois a presunção é a falsificação da fé operada por Satanás. Então tem duas coisas aqui: fé e presunção. Um é de Deus, outro é de Satanás. A fé reclama a promessa de Deus e produz fruto de obediência. Então a fé é o que é? É a promessa de Deus, você creu naquilo, mas produz o quê? Fruto de obediência. A presunção já é o contrário. Sim. A presunção também reclama as promessas. Deus disse isso, tá vendo? Mas se servem delas como fez Satanás, para desculpar a transgressão, para desculpar o pecado. Então tem muita gente que tem fé para desculpar seus pecados. Isso é presunção. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e obedecer-lhe aos mandamentos. A presunção os levou a transgredir a lei, crendo que seu grande amor os salvaria da consequência do pecado. Quantos hoje não crê? Deus é tão amoroso, irmão, que Ele vai levar eu para o céu com o meu pecado. Deus é bom. Não é ter fé pretender o favor do céu sem cumprir as condições sob as quais é concedida a misericórdia. A fé genuína se fundamenta nas promessas e providências das Escrituras. Desejado, página 126. Amém.
Então você viu que tem duas coisas aqui? Então a fé, a oração tem que ser assim. Essa fé, a oração, como a irmã Ati disse aqui, ela vai me levar a Deus, vou entender a vontade de Deus e vou passar a andar na vontade de Deus. Isso é fé. E a presunção é o que é? É desculpar o pecado. Ah, eu fiz isso, mas Deus só quer o coração. Sim. Isso é presunção. E aí ela até fala que isso é fé de Satanás. Exatamente. Misericórdia, Deus. Agora, a irmã White continua dizendo aqui, irmão Alexandre, na página 93, Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas das vezes se entregava à oração. O Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante junto de seu Pai, para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. Amém. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado como era. Sua natureza recuava do mal. Suportou lutas e tristeza no mundo de pecado. Sua humanidade tornou a oração uma necessidade e um privilégio. Então, coisa interessante. Cristo é nosso exemplo em todas as coisas. Ele, sendo filho de Deus, precisou ter uma vida de oração. E era tanto uma necessidade quanto um privilégio. Será que a gente vê a oração como um privilégio? Ou como uma obrigação que toda manhã eu tenho que... Ó Senhor, muito obrigado pela saúde, pela vida. Pessoa fulana, pessoa ciclana. Será que a gente vê como um privilégio mesmo falar com Deus? Ou mecânico, né? Bem mecânico mesmo, bem sem vida. E aqui ela continua dizendo... encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecadores mortais que somos, sentir a necessidade de fervorosa e constante oração. Fervorosa e constante oração. Então, se Jesus era um ente divino, o Filho de Deus vivo, precisou de orar, sim, imagina nós, irmão Otávio. A gente deveria orar mais que Jesus, então. Olha só o que acontece com quem não ora. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. A sutis tentação do inimigo os leva ao pecado. Tudo isso acontece por não fazer o uso do privilégio da oração que Deus lhe ofereceu. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu? Está na página 94, página 95, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Então o que está claro, na luta, sempre conta a história lá da parábola do juiz Inico, está aqui, oração, oração e oração. E aqui fala que os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus, têm prazer de estar em sua presença, têm prazer. E aí continua dizendo, os filhos da terra, porém, que tanto precisa do auxílio que só Deus pode dar, parece satisfeito em andar sem a luz de seu espírito, sem a companhia de sua presença. Então, se os anjos do céu têm um prazer, eles não, teoricamente falando, eles não têm as mesmas tentações que nós, estão num ambiente diferente, e eles têm maior prazer em estar na presença de Deus. E nós, que precisamos muito mais do que Ele, nós negligenciamos. Misericórdia. Então, que nós possamos mudar essa realidade, irmãos, de oração em nossa vida. A geração do outro clamor, irmão Alexandre, a oração vai estar presente na vida deles. A geração do alto clamor, a geração que leva a última mensagem de advertência ao mundo, vai ser uma geração de muita oração e de submissão, Mateus. Nós estamos falando muito e orando pouco, né? Deveria ser o contrário. E tem um texto na própria lição, está no Educação, página 257, 258, olha que texto lindo, ó. Se não houver fé em nossas orações, haverá presunção. A contrafação satânica da fé. A oração e a fé são aliadas íntimas e necessitam ser estudadas juntas. Na oração da fé, uma ciência divina. É uma ciência que deve ser compreendida por todo aquele que deseja fazer o trabalho da sua vida um êxito. Cristo disse, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedires, crede e recebereis. E será assim convosco. Marcos, capítulo 11, verso 24. Ele deixa bem claro que o nosso pedido deve estar de acordo com a vontade de Deus. Devemos pedir as coisas que Ele prometeu. E o que quer que recebemos deve ser empregado em fazer sua vontade. Satisfeitas a condição, a promessa é certa. Então devemos pedir aquilo que Deus se agrada que a gente receba. E a primeira coisa que Ele quer
é a nossa santificação. Isso está escrito. Qual é a vontade de Deus? Está escrito na palavra do Senhor. Sim. É a vossa santificação. Sim, sermos nova criatura em Cristo Jesus, né? Sim. Porque como você leu aí que é um conhecimento, eu até notei algo bem interessante que você leu nesse texto, conhecimento experimental. O que quer dizer esse conhecimento experimental? Vamos explorar um pouquinho isso daí. Porque, irmão, conhecimento intelectual, muitos esbanjam aí até datas precisas históricas sobre datas sobre Bíblia, sobre até no grego, né? Então esse conhecimento intelectual. Agora tem o conhecimento experimental. É de você conhecer a Deus. Então eu sempre dou uma ilustração, já deu essa ilustração uma vez aqui. Se você teria coragem de entrar em um avião que vai ser pilotado por uma pessoa que nunca entrou no avião, ela tem todo o conhecimento intelectual sobre aviação, todo. Fez um curso nas apostilas. Pela correspondência. Isso, ela mandava pelo correio, recebia e estudava. Então ela entende tudo. Não existe ninguém no mundo que sabe mais do que essa pessoa sobre aviação, mas ela nunca testou na prática. É só na teoria. Você entraria no avião? Com certeza. Não. Nem no ônibus você entraria. Mas é interessante notar que você tem coragem de entrar no ônibus com um ignorante que não sabe ler, mas sabe dirigir. Mas você não entraria com um super intelectual que não tem o conhecimento experimental. Então o autoclamor não vai ser dado por pessoas que têm um conhecimento intelectual. É importante ter o conhecimento intelectual, mas o conhecimento experimental. Quando eu falo conhecimento experimental, é de você ter vivido experiências com Deus. Experiência de ter passado madrugada de oração. Experiência de ter pedido uma coisa e Deus ter dito não. Depois de um tempo você entendeu por que não. Experiência de você ter convertido alguém, levado a mensagem a alguém, ter orado, lutado por uma pessoa que tinha um vício. Essa experiência, conhecimento experimental. Sim. Que nós vamos dar o autoclamor através desse testemunho. Amém. Louvado seja Deus por isso. E aí quarta-feira vai falar agora vida sábia. Como nós podemos ter uma vida sábia? Porque tem dois tipos de sabedoria, né? A do mundo e a de Deus. Vamos ler, Protágoras. 1 Reis 3, verso 14. 1 Reis 3, verso 14. Diz assim, ó. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Então é Deus falando para Salomão, né? E 1 João 5,3, eu vou ler aqui, ó. Porque esse é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, esses mandamentos não são penosos. Amém. E Pedro, 1 Pedro 4,17, um texto bem conhecido, diz assim, ó. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E a pergunta é, quais palavras importantes Deus disse a Salomão que ele tivesse atendido? Teria poupado a ruína? O que trouxe essa desobediência de Salomão? Lembra que Deus falou para Salomão, ande nos mandamentos. Exatamente. É a mesma coisa que Deus falou para Josué. Se você for ler no capítulo 1 do livro de Josué, Josué estava muito triste com o que tinha acontecido, a morte de Moisés. Ele não se sentia preparado, né, para guiar o povo. E a ordem de Deus não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, é seguir o estatuto divino, a verdadeira sabedoria. Então, sabedoria. Existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Sim. Você tem conhecimento de alguma coisa, você pode ser conhecedor de alguma coisa e não se sabe. Então, a verdadeira sabedoria é colocar em prática as coisas que estão na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o princípio da sabedoria está ligado à reverência ao Criador, à obediência ao Criador. E a vida sábia, né? Até eu li aqui 1 João 5,3, eu quero reler de novo. Ó. Porque este é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? As pessoas vão falar assim, irmão, o importante é amar o próximo, amar a Deus. Mas isso é os mandamentos de Deus, ó, amar. Outros dizem assim, tem gente que guarda os mandamentos de Deus, mas não ama. Não tem como, irmãos, porque a Bíblia é bem clara. Verso 3, ó. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos, não são difíceis. Amém. Isso é o amor de Deus. É viver como
Deus falou para Salomão em obediência aos seus mandamentos e estatutos. Amém. Ser nova criatura em Cristo Sim. Jesus, né? Isso é o que Deus quer. E a verdadeira sabedoria, irmão Alexandre, está ligado a isso daí. Sim. Se você quer ser uma pessoa sábia, possa ser que você vá contra todo mundo. Todo mundo está fazendo alguma coisa errada, você vai contra ela. Então, o problema do mundo, sabe o que é? É que assim, se você não faz alguma coisa para o mundo intelectual, ele vai querer saber o porquê. Por quê? Por que você não pode fazer isso? E muitas coisas a própria ciência ainda não descobriu. Então vai descobrir daqui a 300 anos. Mas Deus é tão amoroso que já te revelou. Já te falou, não faça isso. Então por isso que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Sim. Então muitas coisas, quem estuda, quem é da área científica sabe que tem um cientista que viveu há um certo tempo atrás que ele nas anotações dele escreveu que ele era obstetra, né? Então, ele ajudava no trabalho de parto. E ele observou que quando ele lavava as mãos, né, ao longo do parto, tinha aquela higiene, o índice de mortandade de crianças era menor. E aí ele publicou isso e ele virou motivo de chacota. O que isso tem a ver? O que tem a ver lavar a mão com o bebê? Não tem nada a ver. E isso porque na época não tinha o conhecimento da existência de micro-organismo. Não se tinha a ideia de doenças que são geradas de infecção, né? Que são causadas por micro-organismos. Então, o descobrimento do micro-organismo foi após o microscópio, né? Então, no século XVIII, século XIX, foi se desenvolvendo. Então, aí, a partir daí começou a ver, a humanidade mudou. A condição de higiene do mundo mudou e aí a expectativa de vida do homem mudou também. Então, isso é algo bem interessante de ver que nós estamos, a intelectualidade, o intelectual que você conhece, ele está inscrito no conhecimento do momento, não no conhecimento do futuro, no momento. Então, aquilo que você consegue explicar para ele, ele aceita. Mas aquilo que está além da compreensão, ele vai dizer que não tem nada a ver. Então, muitas coisas da palavra de Deus, muitas coisas do Espírito de profecia, ele vai dizer, mas isso não tem nada a ver. Aí começa a relativizar. Ah não, isso era para a época dela. Um exemplo, a questão do teatro. Como ele vê que não tem nada a ver o teatro, o que de mal faz? Então, era para a época dela. Você entendeu? Ou seja, então, a gente está inscrito no conhecimento do momento. A gente não consegue entender que talvez tenha mais coisas para a ciência descobrir e que seríamos muito mais sábios se nós obedecemos o assim do Senhor do jeito que é dado. E agora vamos ver 1 Coríntios 3,19, Potar, leia aí. 1 Coríntios 3,19, tá ainda na vida sábia ainda. Amém. Eu vou ler 1 Coríntios 3,19, eu vou ler Provérbios 24, 13 a 14. 1 Coríntios 3, verso 19, diz assim, ó, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Olha aí, eu vou ler Provérbios agora 24, verso 13 a 14. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque ela é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro, e não se frustrará a tua esperança. Então, dois tipos de sabedoria aí. Qual é a diferença entre os dois? Então, a sabedoria do mundo foi o que eu falei para você. Sabedoria do mundo ela é limitada. Ela é limitada pelo conhecimento presente. E é loucura para Deus. E é loucura para Deus, exatamente. Então, quando você estuda história, eu não sei se vocês já teve a oportunidade de estudar. Às vezes a gente está acostumado, formatado pela mente de um pesquisador. Sim. A gente vai estudar, a gente estuda formatado. Existem muitas coisas que, por exemplo, quando você estuda filosofia, que apresenta que os gregos criam, que é algo que foi revolucionário, que é algo que influenciou a ciência, o pensamento ocidental. Mas existem muitas coisas absurdas que eles criam e que não tinha nada a ver e que hoje ninguém fala que eles criam, né? Mas existem coisas muito absurdas. Tinha pessoas que criam que bosta de elefante era cosmético. Eu não sei quem disse para eles usavam. Então, até descobrir que isso não tinha nada a ver, né? Então você vai olhando métodos contraceptivos que eles usavam que não tinha nada a ver. Então, quando você vai vendo o conhecimento evoluindo, Deus vai... a luz é progressiva tanto teológica quanto científica. Aí você vai vendo que a sabedoria do sábio está muito limitada ao conhecimento daquele momento.
E aí muitas vezes ele faz perguntas que nós não sabemos responder, porque ainda Deus não deu luz sobre aquele assunto, né? Sobre aquele entendimento. Mas por que disso? Por que daquilo? Né? Por isso que a verdadeira sabedoria é essa, de temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer. E falou aqui que é como mel, né? Doce. É a sabedoria de Deus. E a sabedoria dos homens são loucuras. Os homens diz uma coisa hoje, a ciência, daqui a pouco vem outro cientista mais para frente e desmentem o outro. É loucura, eles batem cabeça. Agora a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E aí tem um comentário da própria lição, comentário da irmã Arte da lição da Escola Sabatina, e diz assim, ó: ninguém que verdadeiramente ame e tema a Deus continuará a transgredir a lei, seja em qual forma for. Quando o homem transgride, fica sob a condenação da lei. Esta se torna para ele um jugo de escravidão, seja qual for sua profissão. Ele não está justificado, isso é perdoado. Ou seja, a justificação aqui está falando a mesma coisa do perdão, então ele não é perdoado se permanece na escravidão, transgredindo a lei, seja qual for sua profissão de fé. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Salmo 19, verso 7. Mediante a obediência vem a santificação do corpo, alma e espírito. Essa santificação é um processo progressivo e uma subida de um nível de perfeição para o outro. Olha que interessante. Então, o que é perfeição? É você viver tudo que Deus revelou no momento. Aí, quando Deus revela mais coisas e você coloca em prática, você sobe de um nível de perfeição de um para o outro. Aqui está escrito, ó. Então, perfeição não é o pleno conhecimento de tudo. É o pleno conhecimento da luz revelada para você, você coloca em prática. Deus falou para você viver a mensagem de saúde? Viva! Você está vivendo tudo que Deus mandou até esse momento, você está perfeito diante de Deus. Amém. E Deus agora vai revelar outra coisa, porque Deus não revela luz se a pessoa não coloca em prática. Se eu não coloco em prática aquela luz que Ele revelou, Deus não dá outra revelação. Eu fico ofuscado, eu não entendo mais. Então Deus vai revelando para os sábios, crescendo dia a dia em conhecimento e em graça. Isso é perfeição. Louvado seja Deus. Que uma fé viva se entreteça com os fios de ouro na execução das menores deveres. Então a labuta diária toda promoverá o crescimento cristão. Contemplemos então a Cristo continuamente, sempre crescendo. O amor a Ele dará força vital em tudo quanto empreendemos. Minha consagração hoje, página 234. Então, nas pequenas coisas que Deus revelar, coloquemos em prática e aí nós vamos crescendo a cada dia. Agora, eu gostaria de ler um texto aqui sobre sabedoria de Deus, no Primeiros Escritos, na página 105. Gostaria que você comentasse, irmão Alexandre. Olha só o que diz assim, ó. Deus é a nossa força. Dele precisamos buscar sabedoria e direção. E tendo em vista sua glória, o bem da igreja e a salvação de nossa própria alma, precisamos vencer os pecados que nos cercam. Individualmente devemos procurar alcançar nova vitória a cada dia. Temos que aprender a estar de pé sozinhos e depender inteiramente de Deus. Quanto mais cedo aprendermos isto, tanto melhor. Descubra cada um onde falha e então vigie fielmente, a fim de que seus pecados não o vençam, mas sejam ele o vitorioso. Então podemos confiar em Deus e a igreja será salva de grande angústia. Olha, então aí fala que nós devemos aprender a ficar em pé sozinho, individualmente. Eu não posso me escorar em você, num líder. Eu não posso me escorar sozinho. Eu vou ter que dar razão na minha fé. Ou seja, buscar sabedoria por mim mesmo, né? Aqui fala buscar sabedoria. Página 105, Primeiros Escritos, capítulo Dificuldades da Igreja, ela fala aqui, né? Então, a gente temos que lutar, ter aquele conhecimento experimental por nós mesmos. Conhecimento intelectual, eu sinto que nem vocês estão ouvindo, estão sentados ouvindo. Conhecimento intelectual, conhecimento experimental é quando vocês for viver isso que está sendo aprendido aqui. E for aprofundar mais no tema, for ler os livros que está sendo indicado aqui, né? Tem um texto aqui, está no comentário da Escola Sabatina de Ellen White que a Casa Publicadora fez. Eu não estou acrescentando esse texto. Ó. Vocês podem, quem tem a lição da Escola Sabatina pode ler lá no comentário. Olha a condição da vida eterna. Fala que o Espírito profecia. Caminha Cristo para 61 e 62. A condição da vida eterna, meu potário, é hoje justamente a mesma que sempre foi.
Então a condição da vida eterna não baixou um nível e não ergueu, é a mesma. Deus não muda. Qual que é? Exatamente a mesma que foi no paraíso, antes da queda dos nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Amém. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, baixar o nível? Sim. Baixar o nível? Correria perigo a felicidade do universo todo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com todo o seu cortejo de infortúnio e miséria, se imortalizasse. Então o universo inteiro depende desse mundo. Então a condição da vida eterna é a mesma. Se Deus baixar a norma e um monte de pecador subir para cima, aqui diz que o universo estaria em perigo. Exatamente. De novamente o pecado entrar no universo. E agora essa dor, que nem um vírus, né, que se espalha, Sim. essa dor que existe nesse planeta se espalharia por todo o universo. Imagina um sofrimento eterno. Como que seria uma coisa dessa, né? E interessante, por isso que a mensagem Justiça pela Fé é interessante nós compreender essa mensagem. Então fala que a vida eterna é a mesma que foi com Adão antes da queda. Sim. E agora nós caímos. Como que a gente vai conseguir isso? Aí veio Cristo Jesus. Cristo Jesus não veio para baixar a norma, para jogar a vida eterna, a condição da vida eterna para baixo, não. É a mesma. Agora ele pega o pecador que está lá embaixo e eleva até essa norma. Ele dá poder. Olha o poder extra agora. Porque Adão e Eva, Adão e Eva não precisava se esforçar, buscar. Eles já foram criados perfeitos. Nós é caído. Jesus agora pega nós caídos e põe aqui na norma, que é a mesma vida eterna de Adão antes da queda. Ó, com certeza. Ó, põe nós aqui, é uma ajuda extra. Eu vos darei poder, filhos. Ó, pega na minha mão, eu consegui. Pega aqui que você consegue. E joga nós aqui, ó. E dá poder pra gente vencer e nos perdoa nosso passado. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Aqui, no página 104 do Primeiros Escritos, diz assim: ao prosperar o erro tão firmemente, devemos estar despertos na causa de Deus e compreender o tempo em que estamos vivendo. As trevas cobrirão a terra e dentro da escuridão os povos. E como praticamente todos os nossos redores estão sendo envolvidos nessas trevas do erro e engano, compete-nos sair do torpor e viver próximo de Deus, onde podemos captar raios de divina luz e glória da face de Jesus. Ao se avolumarem as trevas e o erro aumentar, devemos alcançar mais completo conhecimento da verdade e estar preparados para sustentar nossa posição das Escrituras. Então, de novo, sabedoria divina, completo conhecimento da verdade, estar preparado para sustentar nossa posição. Então, pelo poder de Deus, nós vamos, próximo dia, que é sobre o Espírito Santo, entender que quem nos capacita, mas Ele já nos deu, a receita foi dada, o caminho já foi dado. Se nós não negligenciarmos aquilo que Ele já nos deu, então não resta mais nada, né? Exatamente, não resta mais nada. Então, por exemplo, só para exemplificar, irmão Alexandre, quando você compra um aparelho e aí você lê o manual, ó, não exponha a água, não exponha a temperatura, não faça nada disso. Se você negligencia essas regras, eles vão te dar um apoio técnico? Não. Vai falar que foi mau uso. Não tem nem garantia o produto, porque foi mau uso. Mau uso. Por quê? Porque ele já deu, ele já falou, ó, isso. Ele escreveu, né? Agora, se depois de tudo isso, você fez tudo certinho e deu defeito, aí você tem o quê? Como chegar lá, como garantir. Então Deus, irmãos, Ele não deu um manual, a palavra de Deus é um manual. Ele deu o Espírito de Profecia, 100 mil páginas, mais de 100 mil páginas do Espírito de Profecias. Então dizendo assim para nós, como alimentar, o que ouvir, como vestir, onde morar, como educar nossos filhos, como formar a minha família, como me conduzir na vida profissional, financeira. E nós não seguimos o manual, nós não seguimos. Mas nós reclamamos, irmão Alexandre, estamos reclamando, tá alguma coisa de errado. Sim. Então, será que nós não estamos reclamando que nessa pessoa que expõe um aparelho, e é engraçado que o aparelho, eu sigo as regras bonitinha. Eu vejo os carros, nossos carros no domingo, a gente lava, a gente bonitinho, ninguém pode relar no nosso carro, até seguro a gente paga do carro. Mas a vida espiritual, nós não seguimos o manual. E depois nós reclamamos de Deus. Sim. Então, quinta-feira, irmãos, vai falar do Espírito Santo. Irmão Protágoras. Então, o Espírito Santo nos tira do quê? Qual o título da lição? É fugindo do mundanismo, então, só através do Espírito Santo. Ó, o grande conflito é real. Dois lados estão lutando pela nossa vida. Um nos atrai a Cristo. João 6,44.
o outro ao mundo. 1 João 2,16. O poder do Espírito Santo em nossa vida pode e vai nos guiar na direção certa, se apenas nos submetemos a Ele, como sempre a gente está comentando. Submeter a Deus. Aí sim a gente tem como sair do mundanismo. Há dois senhores nesse mundo, né? Se a gente submeter a Cristo, nós vamos sair do mundanismo. Se a gente submete a carne, as coisas que é do inimigo, a gente é submisso a Satanás. Não tem neutralidade, não existe neutralidade. Realmente não existe. Então aí está bem claro, né? E o Espírito Santo é que nos garante a promessa de Deus, né? Sim. Que Deus nos deu a promessa. A conversão, irmão Alexandre, vem por meio do Espírito Santo. Amém. Então não adianta eu fazer na igreja sorteios para atrair pessoas. Vou fazer um sorteio para atrair um monte de gente. Isso é coisa do mundo. Isso é mundanismo. Coisa do mundanismo. Eu estou tendo um objeto, isso é algo muito feio, porque a pessoa vai ir sempre interessada em alguma coisa. Sim. Eu me preocupo muito com esses métodos evangelistas que ele começa com alguma coisa, atrai a pessoa com alguma coisa, para depois dizer o real a intenção. Eu não gosto muito. E é um engano, né? Você está enganando. Você está enganando. Primeiro você está enganando. Segundo, a pessoa vai com o objetivo. Terceiro, uma outra pessoa que talvez tenha um interesse espiritual vendo aquilo, ela vai achar que ali não é o lugar dela, entendeu? Ou seja, então, estou falando de pessoas que não conhecem, né? Então, vamos supor, estou precisando de ajuda espiritual. Eu passo numa igreja estando sorteando liquidificador. Esse aqui não é meu lugar, não. Eu estou precisando de ajuda, de um lugar onde é que alguém me ajuda espiritualmente. Por isso nós estamos batendo cabeça, porque a gente está misturando mundanismo, métodos mundanos com coisa espiritual. E isso não vai dar certo, irmãos. Vão lutar, é bater cabeça na parede. Não dá certo. Lê Ezequiel 36, 26 a 27. Olha o método. Esse é o método. Sempre foi e sempre vai ser. Realmente. Ezequiel capítulo 36, verso 26 a 27. 26 a 27. Aqui diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardais os meus juízos, e os observeis. Olha, então é o Espírito Santo que dá um novo coração para nós. Em João 14, 26 é a promessa: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Efésios 3, 16 a 17. Aqui na epístola de Efésios 3, capítulo 3, versos 16 e 17. Para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor. Então, quando nós submetemos ao Espírito Santo, a sua palavra, irmão Protágoras, o que isso nos assegura? O que nós temos de crescimento espiritual? Somos nova criatura. Se tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Ele nos fortalece, como está escrito aqui, de dentro para fora. E essa fortaleza nos prepara para a luta que nós temos no dia a dia. Sim. E aqui, João 14, verso 26, ele guia nós em toda a verdade. E ele ensina-nos a toda a verdade. Então, se a gente submete a Deus, se a gente quer ganhar almas para Cristo, a gente tem que submeter a Deus, o Espírito Santo trabalha em nós, e não é minhas atitudes mundanas, da liquidificador, geladeira, que vai ganhar pessoas. É a minha comunhão com Cristo. Quando eu falar, o Espírito Santo fala através de mim, e as pessoas que são sinceras vão se convencer e o Espírito Santo vai convertê-la. Esse é o método. Então não é argumento, não são palavras que converte, mas é o poder do Espírito Santo. Eu sempre cito, gosto muito dessa passagem de Testemunho para a Igreja, volume 1, capítulo 15, que ela fala que a mensagem, a verdade presente, ela deve ser acompanhada de um poder. Então não adianta só levar a mensagem de uma forma intelectual, mas tem que ser acompanhada do poder de Deus. Então pessoas até simples, mas que têm uma comunhão com Deus, ela tem maior sucesso espiritual, porque quem converte é o Espírito Santo. Então métodos mundanos atraem pessoas mundanas. Métodos espirituais atraem pessoas espirituais. Isso é claro.
E aí tem um texto do Espírito e Profecia que vai falar sobre isso, para a gente comentar. É por meio de falsas teorias e tradições. Está na lição da Escola Sabatina. É o texto desejado, página 671. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás adquire seu domínio sobre a mente, encaminhando os homens para falsas normas. Deforma-lhe o caráter. Por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expelindo da pessoa o erro. O Espírito Santo expele. É pelo Espírito da verdade, operando pela palavra de Deus, que Cristo submete a si seu povo escolhido. Louvado seja Deus, irmão Protágoras. Porque aqui, ó o que Satanás usa: teorias e tradições. Ele adquire domínio sobre a mente das pessoas, encaminhando os homens para falsas normas, deformando o caráter das pessoas. Sim. Cristo, o contrário, é pelo Espírito da verdade, operando pela palavra, que o erro é exposto. Então a pessoa o que faz? Ela vai a Cristo e ela se submete a Cristo, e aí se torna o povo escolhido de Deus. Amém, amém. Então submetemos totalmente a Deus, inclusive os nossos métodos evangelísticos. Né? Amém. Tem uma passagem no Grande Conflito, irmão Alexandre, sobre esse assunto, poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, quem é o maior interessado no avanço da obra, não é nós. Pode ter certeza que Deus, a obra, essa luta não é nossa, como está escrito lá em Crônicas, né? Essa peleja não é vossa, é de Deus. Sim. Então, se é de Deus, será que Deus não nos vai nos dar métodos santos? Com certeza. Aqui no livro Grande Conflito, a irmã White vai contando um fato bem interessante, aqui no capítulo que fala dos heróis da Idade Média, sobre um evento, de certa forma evangelístico, né? Algumas pessoas estrangeiras tinham chegado em Praga para pregar. Só que eles tinham sido muito combatidos. Eles não conseguiam pregar. Quando eles chegavam, as pessoas não conseguiam ouvi-los por causa que eles eram perseguidos. Né? Mas o Espírito Santo, porque eles tinham comunhão com Deus, o Espírito Santo deu um método evangelístico para eles. Olha só. Na página 106 dessa versão, Dos Heróis da Idade Média, diz assim: por esse tempo, chegaram a Praga 2 estrangeiros da Inglaterra, homens de saber, que tinham recebido a luz e haviam chegado para espalhar naquela terra distante. Começando com um ataque aberto à supremacia do Papa, foram logo pelas autoridades levados a silenciar. Mas não estando dispostos a abandonar seu propósito, recorreram a outra medida, o Espírito Santo trabalhando. Sendo artistas, bem como pregadores, prosseguiram pondo em prática a sua habilidade. Em local franqueado ao público, pintaram 2 quadros. Um representava a entrada de Cristo em Jerusalém, manso e assentado sobre uma jumenta, e seguido seus discípulos, descalços e com trajes gastos pela viagem. O outro estampava uma procissão pontifical, o Papa adornado com ricas vestes e tríplice coroa, montado cavalo magnificamente adornado, precedido de trombeteiros e seguido pelos cardeais e prelados em deslumbrante pompa. Ali estava um sermão que prendeu a atenção de todas as classes. Multidões vieram contemplar os desenhos. Ninguém deixara de compreender a moral, e muitos ficaram profundamente impressionados pelo contraste entre a mansidão e humildade de Cristo, o Mestre, e o orgulho e arrogância do Papa, seu servo professo. Então, aí fala que houve uma comoção em Praga. Esse foi um método inspirado por Deus. E aqui, coisa interessante, que isso aqui mostra os métodos espirituais e mostra também a questão, de novo, das vestes. Está ligando de novo a questão das vestes. Só o fato de ter visto o quadro de Cristo, humilde, sentado em um jumento, junto com as vestes do Papa, já fez as pessoas abrir os olhos. Você vê que o contraste entre os dois. O contraste entre os dois. E vê como é que é o método de Deus. São métodos simples. A própria profeta fala que os obreiros surpreenderão com os métodos que Deus ia habilitar nos últimos dias. Então não são métodos carnais. Sim. E sexta-feira, para nós terminar, tem um texto do Espírito e Profecia que diz assim, ó: lembre-se de que o dever, obediência, tem um irmão gêmeo. O dever, que é a obediência, tem um irmão gêmeo. Qual que é? O amor. Unido, ambos podem realizar quase tudo, mas separados, nenhum é capaz de fazer o bem.
Testemunho para a Igreja, volume 4, página 62. Pensando nesse texto, tem uma pergunta aqui. O que Ellen White quis dizer quando, depois de chamar o amor e o dever de gêmeos, ela afirmou que separados eles não eram capazes de fazer o bem? O que é o amor sem obediência? E como é a obediência sem amor? Porque eles devem andar junto, irmão Podagrus. Então, amor sem o dever, sem obediência, é falsidade, é egoísmo. Imagine só, um casal, aí um diz que ama o outro, só que não é capaz de fazer nada pelo outro, não é capaz de fazer nada. É amor, porque isso não é amor, isso é egoísmo. Isso é falsidade. Isso não pode ser verdadeiro amor. Então o amor está ligado ao dever. O amor sabe repreender. Um pai que ama o filho não repreende o filho? Eu amo e disciplina quantos eu amo, né? Exatamente. Então o verdadeiro amor é isso. O amor não é um sentimentalismo, não é aquilo que os cantores em muitas músicas falam. Sim. Mas como tem um poeta, né, que não é cristão, que diz que o amor que os cantores cantam não junta as famílias. E infelizmente isso é a realidade, né? Então não é um verdadeiro amor. Então o amor e a obediência são irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos, então deve estar aliado. Ninguém diz que ama e é uma pessoa de desobediência e não tem amor. E aquele que diz que tem obediência e não ama a Deus sobre todas as coisas, não ama o próximo, ele não é obediente. Então deve ir junto amor e obediência. Interessante, irmão Alexandre, você falou de amor. A série O Grande Conflito, muitos irmãos conhecem, é compreendido 5 livros, né? Patriarcas, Profetas e Reis, Desejar Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito. Quando você lê o primeiro parágrafo do Patriarcas e Profetas, ela fala que Deus é amor. O primeiro parágrafo da série O Grande Conflito vai falar sobre que Deus é amor. E o último parágrafo, que está no Grande Conflito, é o que diz: o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existe, o universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço finito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declara que Deus é amor. Amém. Começa falando que Deus é amor, e começa falando sobre a origem do mal, e termina falando que Deus é amor. Continua sendo amor. Então, se você ama, meu irmão e minha irmã, a Deus, se você se submete ao Senhor, você automaticamente deve fugir do mundanismo, como está essa lição. Que Deus abençoe, que você possa clicar aí no nosso canal, compartilhar, clicar no sininho e se inscrever no nosso canal para que possa ser um divulgador da nossa mensagem. Que Deus ajude, olhe por nós. Vamos fazer a oração? Vamos fazer a oração, vamos se ajoelhar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, pela tua muitas misericórdias para conosco. Amém, meu Deus. Graça te damos por essa lição, que nos instrui para a gente possa fugir do mundanismo, fugir da carne e viver no Espírito. Amém, meu Deus. Abençoe, Senhor, eu e o irmão Potágoras e todos os irmãos que estão ouvindo e vendo essa mensagem. Amém, meu Nós Deus. possamos crescer espiritualmente, possamos seguir os métodos de Cristo para o evangelismo. Amém, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. Abençoe o nosso trabalho. Abençoe a cada um, a cada família representada dessas pessoas que estão assistindo, nossos irmãos. E que a nossa igreja possa crescer em número, mas principalmente em espiritualidade. Lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. No dom que do céu desceu, pois Deus nos deu a salvação por Cristo